Vamos ver. Pronto, estamos gravando agora, porque algumas pessoas que não podem assistir nesse momento, né, ou algum problema, tem algum outro compromisso, depois pode assistir. A gente vai disponibilizar também, depois a gente manda o link para todo mundo, por e-mail, pelo Zap, tá? Então, lembrar vocês que nós faremos a Olimpíada de Astronomia, né, nos dias 27 e 28 de maio agora, né, e que vocês vão receber uma senha, né, que para entrar num aplicativo e fazer a prova online, né, vocês vão fazer a prova remota, e sendo que com essa senha ele mistura todas as questões, altera os valores, tal, para poder fazer a prova, tá? Então é uma prova assim, quase que única, né? Você vai fazer uma prova específica e as suas respostas também serão específicas, serão enviadas para a UBA, como no ano passado. Ainda é um sistema que nós estamos ainda experimentando, né? Já que anos e anos a UBA foi feita presencial, né? Lá no IF nós sempre fazíamos na sala, o aluno escrevendo, né? Depois corrigindo a prova. Agora quem faz a correção é a própria UBA e envia os resultados, né? Com esses resultados, já faz uma média e distribui milhares de medalhas, né, e certificados, de acordo com a média, né? Era calculada em termos relativos, né? Então, em toda a história da UBA, aí, com essa pandemia, nós estamos passando por uma mudança, né? Estamos fazendo toda a prova online e cada estudante vai ter uma prova diferente, né, que vai acessar através dessa senha própria, né? A senha será enviada pela UBA para o seu e-mail, que é o e-mail cadastrado, né? No caso do IF, são o e-mail institucional, e eu também recebo esse cartão e envio para vocês o cartão com a senha para vocês digitarem lá no dia da prova, certo? Bom, essas orientações todas, né, elas estão no site da UBA. Então, lembre-se que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar nesse site aqui, que é o site da UBA, e através do site você tem todas as informações, inclusive tem uma coisa aqui que vocês devem ver sempre, ó, datas importantes. No site da UBA vocês devem ter lá ó, a data da prova, 27 e 28. Quem for fazer o lançamento de foguete virtual também, né, tem a data, o prazo aqui, ó, data limite para lançar o foguete virtual ou real, dia 28 de maio, né? E aqui tem as datas em que vão divulgar o calendário. Tudo isso está na página aqui, nessa parte de datas importantes, né? Então, quem tiver algum problema, é só ir lá no site da UBA, tá? E no site da UBA você vai encontrar as informações. Bom, a gente vai fazer uma orientação, né, para vocês, de uma maneira geral, e de vez em quando eu vou ter que interromper para permitir a entrada, né, tem pessoas, tem até de outras escolas, além do IF, que também gostariam de ter uma visão geral, né, da astronomia, e que a gente vai procurar dar aqui e gravar essas informações. Lembrando a vocês que a astronomia é uma ciência bem diferente, né? Por quê? Porque a astronomia não é uma coisa só, né? Não é uma ciência isolada, né? Não é assim, você aprendeu só astronomia como aprende física. Por exemplo, lá na física você tem as fórmulas, equações, a interpretação, mas não estuda química, né? Mas na astronomia a gente estuda um pouco de cada coisa. Se a gente tivesse que ter uma ideia de como é a astronomia, né, a gente representaria mais ou menos assim, né? Isso aqui é uma visão do universo que nós conhecemos atualmente. Nós não conhecemos nem antes do início do universo, nem o futuro, mas o presente, a evolução do universo, é a transformação de energia em matéria, né? E agora, no estado em que nós estamos, existe matéria e energia. E no meio disso tem processos físicos e químicos. Então, de maneira que, se a gente pudesse explicar a astronomia, ela mistura um pouco de geografia, física, matemática, né, a lógica, né, a filosofia.
ela tem um pouco de cada coisa. Então, é por isso que é importante que você, ao estudar astronomia, na realidade, você está estudando quase todas as ciências ao mesmo tempo. Existe a astrobiologia, né? A astroquímica, a astrofísica, né? Então, essas partes todas das ciências se misturam. E se misturam também dentro de uma cabeça humana que tem uma interpretação, uma filosofia. Então, na hora de fazer uma prova, né, lembre-se que, além de ter o conhecimento, né, que não é o mais importante, né, você tem que ter a interpretação. Então, o mais importante da astronomia é você pegar tudo que você aprendeu das outras disciplinas antes e aplicar. Então, por exemplo, você teve conhecimento lógico, você teve um pouco de matemática, você teve um pouco de geografia, toda essa sua experiência nessas outras ciências vão ser usadas na astronomia. Por exemplo, quando você olha para a Lua, né, você vê as fases da Lua, né? Aí vai perguntar, as fases da Lua eu conheço. Bom, lembre-se que a gente está sempre estudando, né? Eu estou sempre estudando, eu mesmo estou sempre estudando astronomia, aqui, olhando a Lua, a gente sempre está aprendendo. Lembre-se que a Lua, na realidade, a Lua tem 8 fases, né? Então, muita gente acha assim, a Lua tem 4 fases, é Lua cheia, Lua nova, Lua crescente, mas na realidade, a Lua tem infinitas fases, né? A Lua nova, ela é totalmente preta, como essa imagem que a gente pode ver aqui, ó. A Lua nova, a face que ela está iluminada está virada para o outro lado, né? O Sol está iluminando. A Lua não emite luz própria, ela reflete a luz do Sol. E sempre, a qualquer momento, metade da Lua está sendo iluminada pelo Sol e a outra metade está na escura. Mas visto da Terra, né, nós temos a Lua nova, nós temos a Lua cheia, né, o quarto crescente, o quarto minguante. São 4 fases, mas entre elas existem outras. Então, existem as fases em que a Lua está sendo... que ela está mudando de uma fase para outra. Então, assim, não é uma coisa fixa, é uma coisa constante. Não é uma coisa constante, ela vai tirando. A Lua, então, quando ela chega na metade, aí quando ela cresce mais, ela está o que a gente chama de gibosa, né? Então, existe a Lua nova, né? Existe a Lua crescente, né? E existe o quarto crescente. Por que chama de quarto crescente? Se a gente vê a metade da Lua, era para ser meia Lua, né? Não, mas na realidade a outra metade está do outro lado. A gente vê a quarta parte de uma esfera, né? Quarto crescente. Depois do quarto crescente, ela começa a ficar gordinha, né? Antes de chegar na cheia, ela tem a fase de gibosa. Então é a crescente gibosa que a gente chama, né? E depois ela fica cheia. Ela fica cheia. Depois de cheia, né, ela começa a diminuir. Antes de chegar no quarto minguante, né, tem a gibosa minguante. Né, tem a gibosa minguante. Então, ela tem a cheia, a gibosa minguante, tem o quarto minguante, né, e depois ela tem a lua minguante, que ela está menos da quarta parte. Então, tem 8 fases a lua. Né? Na realidade, como é uma coisa contínua, tem infinitas fases, né? Agora você pode considerar as 4 fases principais, aí está certo, né? Mas sempre terá mais fases. Na interpretação, então, para interpretar esses movimentos celestes, né, a gente usa a astronomia. Como, por exemplo, se você olhar para a lua cheia, estou vendo a lua cheia lá, toda brilhante. Se você estivesse lá na lua e olhasse para a Terra, você veria que a Terra tem fases também. Terra nova, terra crescente, terra minguante, terra cheia. Se você olha para a Lua cheia e olha para a Terra, qual é a fase em que a Terra está para quem mora na Lua? Para os lunáticos, estão lá, né, olhando para a Terra. Então você tem que usar o raciocínio lógico, né? Será que é Terra nova, hein? A questão que pode cair na prova, você interpretar. Como é que aquilo se processa? Então, na astronomia, a gente tem uma quantidade muito grande de informações e, obviamente, apenas numa aula, a gente não tem como ver tudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ver um pouco de cada coisa e misturado.
Porque nas provas cai misturado, né? Então, por exemplo, numa prova você tem que fazer um pequeno cálculo, né? Um pequeno cálculo, mas que cálculo é esse? Você tem que ter a visão do que vai ser feito. Por exemplo, você olha para o Sol e vê o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Se eu tiver que colocar um tubo em que o Sol cabe exatamente dentro desse tubo, obviamente, como o Sol está andando e o tubo está parado, né, ele vai passar. Qual é a velocidade angular que eu tenho que fazer esse tubo para acompanhar o Sol durante o seu movimento? Com que velocidade angular? Eita, peraí, deixa eu ver se eu me lembro lá da física. Velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Quanto de ângulo está passando? 1 grau por minuto, 1 grau por segundo, 1 grau por hora. Quantos graus por hora eu tenho que caminhar o Sol? O Sol nasce no leste, se põe no oeste. Com que velocidade angular? Ora, ele nasce lá no leste, no oeste, 180 graus, né? Se ele durar 12 horas, 180 sobre 12. Se for uma volta completa, é 360 graus em 24 horas. Então, 360 graus em 24 horas. São 15 graus por hora. Então, se alguém perguntar assim, o Sol está se movimentando, com que velocidade? Mais ou menos, né? Claro, não é exato, aproximado. 15 graus por hora. E a Lua também, só que a Lua tem um movimento próprio, né? Ela está girando em torno da Terra, nós sabemos disso, né? Senão a Lua ficaria sempre do mesmo jeito, na mesma fase, né? Então, as estrelas também giram, né? O Sol também tem uma variação pequena. Nada é perfeito no céu, né? Tem gente que olha para o céu e diz, é uma perfeição completa o universo. Não. Galileu, há mais de 500 anos, já provou que o universo não é uma coisa perfeita, né? E essa imperfeição, como é que ele provou isso? Utilizando instrumentos. Então, instrumentos como esse. Vamos dar uma olhadinha em alguns instrumentos utilizados pela astronomia. Bom, o instrumento mais simples que nós temos são os nossos próprios olhos, que equivalem a um telescópio de 6 vezes de aumento. Então, quando você olha para o céu, olha para a Lua, o seu próprio olho aumenta 6 vezes a imagem. É por isso que quando você está olhando para uma paisagem longa assim, você vê as coisas, a paisagem bonita, você tira uma foto com o seu celular, parece que está menor. Na realidade, não. O celular está tirando a foto corretamente, só que a sua visão aumenta cerca de 6 vezes. É por isso que quando você escolher o primeiro instrumento para astronomia que você deve ter, é o binóculo, né? Então, o binóculo, ele tem aqui, as lentes maiores, que são as objetivas, e as lentes menores, né, que são as oculares. Então, ele tem 2 oculares e 2 objetivas. Quando você observa com o binóculo, né, você regula o foco aqui. O que é regular o foco? É que a concentração da luz que vem por aqui, ela vai bater no seu olho, mas ela tem que bater exatamente em cima do ponto certo. Então, você afasta e aproxima essa lente. É um pouquinho só que ela afasta. Quando você gira isso aqui, você afasta um pouquinho só, mas já é o suficiente já para colocar na sua visão. Se uma outra pessoa que não usa óculos, outra pessoa que usa óculos, e vai dar uma diferença. E nunca se observa um binóculo com óculos, né? Então, se eu quiser observar, eu tenho que tirar o óculos, colocar aqui, né? Encostar aqui, tem um protetor, e afinar. Aqui você vai regular no seu grau. Não tem problema se você não enxerga sem óculos. Esse aqui é o óculos perfeito, ele serve para qualquer grau, né? Esse grau é dado por essa mudança aqui. Então, o binóculo vem escrito 2 números aqui, 7x50. Esse aqui é mais ou menos, se eu não me engano, 8x35, ou 7x35, está apagado aqui. Esse 35 é o diâmetro dessa objetiva, 35 milímetros, né? E 7 vezes que ele aumenta a imagem, tá? Nunca compre um binóculo com menos de 7 vezes, porque senão você vai comprar um igual aos seus olhos, que são 6 vezes, né? Mas você pode passar para uma luneta, ou um telescópio refrator. Nesse telescópio refrator, a gente tem aqui uma lente maior que a objetiva, e aqui uma ocular. Essa ocular, ela sai
Então, se cair na prova, quanto aumenta um telescópio? Você tem que pegar dois valores, a distância focal, ou seja, a distância em que a luz bate aqui, concentra aqui, e nesse aqui é mais ou menos, deixa eu ver, uns 35 centímetros, mais ou menos, dividido, ou 350 milímetros, dividido pela distância focal da lente. Esses números vêm escritos na lente, você não decora, não. Tá? Então, você divide a distância focal da objetiva principal, né? Aqui é vazio, dentro é vazio. Só tem uma lente lá, que é a objetiva. E a ocular. Não? Se você colocar os dois aqui, você vai ver a imagem ampliada, porque uma somada. Quantas vezes vai aumentar a imagem? Então, você vai pegar a distância focal desse aqui, digamos que é 400 milímetros, né, para simplificar. E esse aqui é 40 milímetros, está escrito aqui, 40 milímetros de distância focal, e aqui 400 milímetros, 400 sobre 40, 10 vezes de aumento. Então, eu vou ver a imagem 10 vezes maior do que o normal na visão. Aí, se eu quiser mudar, eu tenho que colocar uma outra ocular. Geralmente, a ocular menor, né, um número menor, dá um aumento maior, viu? Então, por exemplo, se eu colocar uma de 40 milímetros, vai dar 10 vezes de aumento. Eu quero botar uma de 5 milímetros. Uma que tem a distância focal menor. O aumento será maior. Então, quanto menor a distância focal, porque a gente divide a distância focal da objetiva pela da ocular. E por isso é que o astrônomo não pode ter uma ocular só, né? Tem que ter uma caixa. Tá vendo? Aqui tem uma caixa de várias oculares. Cada ocular dessa vai dar um aumento diferente na imagem. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa ocular aqui tem... essa aqui tem 10 milímetros. Então, se eu colocar essa naquele telescópio que eu mostrei para vocês, aqui, digamos que ele tem, vamos supor, para simplificar, 400 milímetros de distância focal. E esse tem 10, 400 por 10, aí dá 40 vezes de aumento. A imagem já aparece bem maior. Então, quanto menor o número que aparece aqui na ocular, maior. Agora, a objetiva é fixa, né? Você só muda os oculares, vai alterando as oculares. Então, nós temos que ter vários tipos de oculares. Inclusive, a gente tem que ter também a lente Barlow. Né? A lente Barlow é uma lente negativa, quer dizer, quando a gente fala negativa, é uma lente divergente, né? Essa aqui duplica a distância focal. Então, quando você coloca ela, né? Coloca ela lá e depois coloca a ocular, vai duplicar a imagem vista pelo telescópio. Tá? Bom, essas informações, assim, né, que a gente vai aprendendo aos poucos, lá na prova, quando você fizer, né, você vai misturar as coisas, informações de uma coisa com informação da outra. Digamos que a Lua está aqui, eu coloco um telescópio que aumenta 5 vezes. A Lua tem meio grau, quantos graus ela vai ter? Então, você vai ter que fazer uma relação matemática. Né? Então, essas relações, que são as questões um pouco mais difíceis, né? E existem as questões mais fáceis, né? Que são questões em que envolve uma simples observação, né, de uma posição. E, para isso, a gente separou um material para vocês utilizarem. Né? Nós temos no nosso Drive, deixa eu mostrar aqui a vocês o Drive. Pronto. Já enviamos para vocês o modelo do Drive, né? E tem várias pastas. Isso aqui é OBA 2020, material, professor Guilherme Pereira, do IFPE. Então, os estudantes do IFPE têm acesso a esse Drive, onde a gente tem o regulamento, né? Número 1, nós temos o regulamento da Olimpíada. Está aqui. Cadê? Nós temos o regulamento da Olimpíada, livros e apostilas. Quando você abrir aqui, tem vários textos para você ler, né? Aí, professor, qual que eu vou estudar? É muita coisa? Sim, é muita coisa. Então, você vai estudar naqueles que você achar mais agradável, né? Professor, a astronomia tem essa vantagem, viu? Não é para estudar os livros que o professor manda, não. Aqueles que são mais agradáveis, que você gosta, né? E é o que é mais importante para o estudante, é ler, estudar e aprender aquilo que gosta, né? Vai aprendendo porque gosta.
Aí, lá a gente não força ninguém, né, a aprender na marra, né? Não, você tem que decorar isso aqui, decorar aquilo. Não, a gente vai aprendendo as coisas à medida que vai absorvendo, porque a parte da astronomia é muito grande, né? Se a gente pudesse observar as partes da astronomia, a astrofísica, a astrometria, né? Tem uma parte que cai na prova, que é a astrometria, a cosmologia, né? Como o universo foi formado, o Big Bang, né? O Big Bang é uma bola de energia se expandindo, né? Na velocidade da luz. Então, se alguém perguntar assim, essa explosão que criou o universo está na velocidade da luz, né? Se ela está na velocidade da luz, e o universo agora tem 13 bilhões de anos-luz, ele foi criado há 13 bilhões de anos atrás. A teoria do Big Bang é uma coisa que ainda não é totalmente provada, né? Pode ser que esse que nós chamamos de Big Bang seja apenas uma parte da evolução do universo, pode ser, mas tudo indica que o universo está expandindo, né, a partir de uma grande explosão, com a velocidade da luz. A ponta do universo está na velocidade da luz. Tá? E quem estuda isso é a cosmologia. Né? Tem a astronomia galáctica, estuda as galáxias, a astronomia estelar, que estuda o desenvolvimento das estrelas, como é que as estrelas evoluem. Né? A astronomia planetária, né, estuda os tipos de planetas que nós temos. E fundamental também é a gente aprender um pouco sobre como é que o homem descobriu essas coisas, né? E nós sabemos que ele utilizou equipamentos. Eu mostrei a vocês 2 equipamentos, né? O binóculo, uma pequena luneta, existe também o telescópio refletor. Né? Aí, o telescópio refletor, observe como ele é formado, né? É um tubo, né? Aqui está sem o tripé, a gente encaixa aqui no tripé, então ele fica preso, a gente aponta para lá, aponta para cá, e na frente dele, ó, tem uma abertura, vou mostrar aqui. Dentro dele tem essa aranha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Lá no fundo dele tem um espelho, né, refletor, né, lá, reflete a luz lá dentro, é um espelho esférico aqui nesse caso. E aqui tem um espelho pequenininho, plano, né, inclinado em 45 graus. Então, quando a luz atinge lá aquele espelho, ela reflete nesse espelhinho aqui no meio, que está preso por essa aranha, e ele joga para esse buraco aqui, a luz que vem, que bate lá no fundo. Ah, mas isso aqui está na frente, está atrapalhando o espelho. Atrapalha, mas é pouco. Não, não chega a atrapalhar totalmente a imagem. Então ele desvia para esse buraco e você olha aqui. Então a gente olha aqui, ó. Eu aponto para a estrela lá, mas olha aqui, ó. Tá? E esse negocinho em cima aqui? Isso aqui é a luneta mira, né? É como se você apontasse, né? No caso aqui, essa daqui tem um laser. Então ele joga o laser nesse vidro aqui. Então você calibra, né, a distância, empurra para lá, empurra para cá, tem uns ajustes em que você aponta e aponta para a estrela. Aí quando você olhar aqui, a estrela está lá. Entendeu? Por quê? Porque se você pegar um telescópio, né, e ficar apontando, procurando a estrela, a área em que a estrela está ocupando é tão pequena que para você acertar é muito difícil. Tá? Até a Lua, para acertar a Lua também não é fácil. Não. A Lua é pequena. Aí se alguém perguntar qual o tamanho da Lua no céu, você responde direto, é meio grau. Meio grau, 30 minutos de arco. Meio grau. Ah, mas a Lua parece maior porque os nossos olhos aumentam 6 vezes a imagem. Tá? Mas então, se você botar aqui, você vai botando um ocular bem pequena, né? Aí você vai ter um aumento cada vez maior. Tá? Então, quando você coloca o espelho refletindo a imagem, você é capaz de aumentar 100 vezes. Então, você vai ver uma lua enorme aqui com as caras. Concentrar tanta luz. Mas esse espelho aqui, grande, consegue concentrar a luz. Além do telescópio, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar num lugar mais seguro. Bom, além do telescópio refletor, nós temos também o telescópio refrator. Vou mostrar a vocês aqui. Casa de astrônomo tem que ter tudo. Tem que ter luneta, tem que ter tudo.
Então, observe aqui. Nós temos aqui um telescópio refrator. Tá? Esse telescópio refrator, observe que ele tem uma lente. Né? Deixa eu ver aqui a lente dele. Vou tirar isso daqui. Deixa eu botar aqui um minutinho. Bom, então aqui nós temos um telescópio refrator. Aqui na frente tem uma lente, que nós chamamos de objetiva. Né? E aqui atrás, deixa eu botar aqui porque tem algumas pessoas chegando. Né? Um minutinho só. Então, o telescópio que nós estamos vendo aqui, o telescópio refrator. Por quê? Chamado refrator. Porque ele usa refração. Né? A luz, quando atinge aqui, atravessa o vidro e concentra num ponto. Ah, que ponto é esse? Esse ponto aqui atrás. Ó. Se eu colocar o meu olho aqui, eu não vou enxergar, porque eu vou precisar de uma outra lente, que é essa daqui, que é a ocular. Então, se eu colocar aqui a ocular, eu posso olhar. Mas para não ficar virado assim, eu coloco essa diagonal aqui. Então, observe que o telescópio tem uma diagonal, que é essa daqui, onde a luz entra por ele e desvia para cá. Então, você observa aqui, fica mais confortável do que você ficar virado olhando aqui nesse buraco. Tá? Então, o telescópio refrator tem uma lente e tem uma distância em que ele concentra, né, a luz. Que distância é essa que ele concentra a luz? É a distância focal. É a distância onde o principal, pode ser um espelho ou uma lente, né? Se for um espelho, é refletor, aquele outro que eu mostrei, reflete. O refrator, ele concentra aqui nesse ponto, e nesse ponto você vai colocar a ocular. A ocular tem uma distância focal, né, onde ela concentra a luz, e ele também tem uma distância focal. Esse daqui é 560 milímetros, ou 56 centímetros, a distância focal. Né? Então, se você quiser saber quanto aumenta o telescópio, né, aí você tem que pegar essa distância focal e dividir pela distância focal da ocular. Ah, aqui eu sei onde é que ele está concentrando. Vem escrito no aparelho, ó, 560 milímetros a distância focal. E aqui na ocular também vem escrito, a distância focal aqui é 20. Então vai ser 560 sobre 20. Eu vou saber quanto é o aumento. Né? Então, dá quanto? 560 sobre 20, vai dar conta aí. Então, é 56 sobre 2, né? 25, 28, né? 28 vezes de aumento. Então, essa aqui é uma ocular que aumenta pouco, 28 vezes somente. Se eu colocar uma outra ocular aqui, né? Vou lá pegar na minha caixa, botar uma outra ocular, vou ter um aumento diferente. Se eu pegar uma Barlow, uma lente Barlow, vem escrito nela aqui, Barlow de 2x. É uma lente negativa, divergente, né? Não é convergente, igual a ocular. Por quê? Porque na prova eles podem perguntar, o telescópio é feito de lentes, né? Principalmente a objetiva, que pode ser uma lente grande ou um espelho, né? Se for um espelho é refletor, se for uma lente é refrator, né? Concentra a luz, e no lugar em que ele concentrou a luz, eu vou colocar uma lente de aumento. Essa aqui é a lente convergente, é a ocular. Mas, se eu quiser colocar essa daqui, eu vou ter 28 vezes de aumento. É pouco. Ah, eu quero aumentar mais. Então, você coloca uma lente Barlow. É uma lente divergente, uma lente negativa. E depois coloca a ocular. Então, em vez de ver 28 vezes, eu vou ver o dobro, né? 56 vezes de aumento. Então, em cada uma delas, né? Em cada configuração que eu tiver, eu vou ter... deixa eu apertar aqui para o pessoal entrar. Em cada configuração do telescópio que eu tiver, eu vou ter aumentos diferentes. Mas, basicamente, o telescópio, né, que nós temos aqui, tem uma lente grande na frente, aqui, que é a objetiva, e ele vem com números escritos aqui. Né? Obrigado a saber. Com a distância focal e o diâmetro. O diâmetro aqui é 80 milímetros. Então, quando alguém disser assim, esse telescópio é um telescópio de 80 milímetros, a gente está dizendo que é o diâmetro, não é o raio, o diâmetro da lente principal ou do espelho principal, tá? Que é chamado objetivo. Pode ser por refração ou por reflexão. Concentrou, né?
Se for daquele outro tipo que eu mostrei a vocês, que é o telescópio refletor, né? Você olha aqui, ó, porque ele reflete lá no espelho, lá dentro. Né? Então, ele reflete a luz, ó, vou apontar assim, eu colocaria esse aqui do mesmo jeito. Né? Então, da mesma forma que eu tenho um telescópio desse tipo aqui, que é o telescópio refrator, eu posso tirar o telescópio refrator da base, né? Deixa eu tirar aqui, e colocar o telescópio refletor. O telescópio refletor, do mesmo jeito, vou botar aqui, está entrando algumas pessoas para ver. Então, do mesmo jeito, esse telescópio, ele tem um espelho lá dentro, é o refletor, e ele, do mesmo jeito que você observa o céu, digamos que a Lua está lá em cima, aí eu vou apontar e vou colocar uma lente, né? A lente. Espera um minuto. Então, aqui a ocular, ela é presa aqui, e você vai observar pela ocular. Quanto aumenta esse telescópio? Pode perguntar na prova, né? Para saber quanto aumenta o telescópio, ele tem que saber duas coisas. Né? A distância focal da objetiva, no caso aqui é um espelho que está refletindo. Né? Aquele espelho lá, ele concentra a luz aqui nessa aranha, praticamente. Né? Ele desvia e vai concentrar aqui em cima. Essa aranha do meio é um espelho plano com 45 graus de inclinação. Vem para cá. E eu tenho aqui uma ocular de 40 milímetros, por exemplo. Se aqui for 400 milímetros de distância focal, aqui 40 dá 10 vezes de aumento. Tá? Bom, agora o telescópio, esse aqui, por exemplo, é elétrico. Né? Você liga na eletricidade e ele tem um movimento. Você pode girar ele com a eletricidade. Mas ele marca coordenadas, né? Que são dois tipos de coordenadas. Primeiro você aponta para o norte. Então, digamos que a Lua está aqui desse lado. Então, eu vou virar um pouquinho, 30 graus em relação ao norte. Nós chamamos isso de azimute. Né? É o ângulo que forma com o norte. E tem isso aqui, ó, que é a altura. Se eu colocar ele aqui, ó, na direção do horizonte, a altura é zero. Né? Então, está com altura zero. Em relação ao horizonte, ele está na posição zero. Mas a Lua está lá em cima. Aí eu quero medir, né? Vou botar aqui. Então, eu tenho o telescópio que está apontado para o horizonte. Então, aí pode cair na prova lá, né? Ó, se ele está apontado para o horizonte, quanto vale a altura e o azimute? Epa, o que está lá desse? A altura e o azimute. A altura é o ângulo que ele faz com o horizonte. Se a Lua tiver 30 graus acima do horizonte, né, eu vou medir aqui 30 graus, significa que a altura é 30 graus. Quando ela está no horizonte, a Lua está lá no horizonte nascendo, a altura é zero. E o ângulo que forma com o norte é o azimute. Então, digamos que o norte está aqui, estou apontando para o norte. A Lua está nascendo a 90 graus para lá. Aí quanto vale a altura e o azimute? Aí é assim uma pergunta que costuma cair, né? Só um minutinho aqui. Eu fiquei sem auxiliar aqui para permitir para... Então, observe bem. Pergunta típica da prova. A Lua, ela nasce não exatamente no leste. Ela nasce no leste, se põe no oeste, mas não exatamente em cima, né? Pode nascer um pouco para lá, um pouquinho para cá. Digamos que ela nasceu exatamente no leste naquele dia. Está lá no horizonte, nascendo. Então, vou apontar, está nascendo lá, ela vai subindo até o outro lado. Então, eu vou acompanhar ela com esse telescópio refletor. Esse movimento, certo? No leste. Pergunta, qual e qual é a altura da Lua quando está nascendo, lua cheia, nascendo, né? Em cima do leste. Então, observe, se eu colocar o telescópio em cima da Lua, lá no horizonte, qual é a altura em que a Lua... Deixa eu permitir aqui. Qual é a altura da Lua no horizonte? 0 grau. Então, a altura é 0 grau.
Como ela está no leste e o norte está para cá, o norte está 90 graus do leste, né? Então, eu teria que, para o norte, estaria assim, nessa posição. Então, 90 graus para o azimuth e 0 grau para a altura. Então, na hora de medir a posição de qualquer astro, seja lá qual for, você precisa de duas coordenadas. O ângulo que forma com o norte, chamado azimuth, e a altura, que é a relação ao horizonte. Digamos que o horizonte está aqui, 0. Até quanto vai a altura? Até 90 graus. E o azimuth. O azimuth está lá, o norte está aqui. Ó. Aí, ó, qual é o ângulo entre o norte e o oeste? 90 graus. Entre o oeste e o sul, 90 graus. Entre o sul e o leste, 90 graus. São os 4 pontos cardeais. Ah, mas eu estudei isso em astronomia, mas não sabia que tinha aplicação na... Eu estudei geografia, mas tem uma aplicação na astronomia. Então, é por isso que a gente diz que a astronomia não é uma ciência com coisas do outro mundo. Não, são coisas que vocês já aprenderam em outras matérias. Né? Então, você já estudou isso em física, já estudou matemática, geografia. Quando você aplica isso para conhecimento do universo, vira astronomia. Tá? Então, é por isso que a gente fez para vocês esse drive, né? Onde nós temos aqui livros, apostilas, né? De astronomia. Tem as apostilas do CCD. Né? Muita gente não sabe o que são as apostilas do CCD, que são apostilas feitas há um bom tempo, né? Eu acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, mas muito boas, né? Foram feitas por alunos que foram representar o Brasil na Olimpíada Mundial. Então, eles fizeram essas 5 apostilas, a primeira sobre o céu, né? A outra é medidas, a outra é mecânica, que é mais ou menos a quarta, que é astrofísica, e uma outra sobre o universo. São apostilas muito boas que estão disponíveis aqui, também já estão disponíveis na internet, gratuitamente, e que são usadas para treinamento para as Olimpíadas Mundiais, né? Os meus alunos lá do IFPE, sempre, quando eles fazem a OBA, depois tem uma seletiva para a Mundial. Tem que estudar por elas. Eu já tenho lá uma reprodução, né, das apostilas. Nós já temos lá elas impressas, né, e também damos aí aos estudantes digitalmente para você estudar, porque eles estudam na outra fase, né, e já conseguimos ir para a Olimpíada Mundial 2 vezes, e 2 vezes para a Olimpíada Latino-Americana. Todas elas ganhamos medalhas lá. Mas tem que saber essas apostilas na ponta do lápis, né? Elas estão aqui. São um pouquinho mais profundas, né? Só para quem tem um pouquinho mais de tempo para estudá-las. E as outras mais simples, como esse aqui, o Manual de Astronomia, também recomendo a vocês alguns mais simples, né? Que, como esse aqui, por exemplo, né? Da Zahar, né? São livros simples, mas que têm coisas interessantes, como as principais constelações. Né? Então, esses livros aqui não têm muita matemática. Tá? Aí você vai dizer, mas então não é muito importante. Sim, é importante. Por quê? Porque na astronomia, você tem que ter a visão, né? Uma visão das coisas. Não é só fazer cálculo, não. Aí é parte mais de cálculo, de matemática, de física, mas a matemática e a física são uma parte da astronomia. Como, por exemplo, você tem que estudar um pouquinho também sobre as constelações, né? Esse livro aqui, ó, ele tem os mapas das constelações, né? Então, quando você estuda a posição das estrelas, né, é uma projeção plana do céu, né? E reconhecer alguns objetos celestes. Mas como é que a gente pode fazer isso, professor? Bom, tem uma maneira que você pode representar o céu, né, usando um software. Este software, ele é gratuito, né? E eu recomendo a vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem, é o Stellarium, né? O Stellarium, esse software aqui é gratuito, ele serve para você estudar astronomia também. Por quê? Porque ele representa o céu da sua cidade naquela data exata. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou observando o céu, né? Exatamente agora. Aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o norte, né? Então, aqui é o oeste.
E na hora de representar, a gente pode aproximar e ver como as estrelas estão. Ah, mas eu estou vendo só uns pontinhos ali. Bom, veja bem, eu posso tirar a atmosfera. O céu fica um pouco mais nítido. E aparece o nome das estrelas. Aqui, por exemplo, essas três aqui ó, são as Três Marias. Aunitak, Aunilan e Mintaka. Né? Mintaka, Aunilan e Aunitak. E aqui nós temos a nebulosa de Órion, né, colocada aqui, Rigel e Betelgeuse, ou Betelgeuse, né? Essas aqui. Ó. Rigel é uma estrela branca, né? Se você clicar em cima dela, aparecem uma série de informações aqui, que são a magnitude relativa e a magnitude absoluta. É uma medida do brilho, né? De quanto ela brilha no céu. A magnitude relativa é vista aqui da Terra. Então, por exemplo, aqui tem Rigel e nesse outro ponto tem Betelgeuse, que eu prefiro chamar de Betelgeuse, né? A estrela Betelgeuse ela é avermelhada, ela é meio laranja, avermelhada, né? É uma estrela velha. Enquanto a outra aqui, Rigel, né? É uma estrela jovem, ela é branca. Né? As estrelas brancas e azuis são estrelas jovens, e estrelas amarelas já estão no meio da vida, e vermelhas são estrelas velhas, né? A idade de 10 bilhões de anos. As brancas têm apenas 1 bilhão de anos. E no meio as Três Marias, aqui. Tá? Bom, você pode ver, e se você quiser ver Rigel, por exemplo, por que essa estrela é chamada Rigel? A estrela é Rigel porque Rigel em árabe quer dizer pé. Por que pé? Porque se a gente colocar uma constelação em cima, né, ó, Rigel aparece no pé do caçador, Órion. Então, esse conjunto aqui, essa área do céu, a gente chama de constelação. Ó. Se você unir as estrelas, né, você tem as estrelas unidas por risco e você tem o nome das constelações. Então, eles representavam as constelações por figuras mitológicas. Né? Aqui, por exemplo, tem os Gêmeos, né? As duas são duas estrelas muito parecidas, Pólux e Castor. Né? E tem o Touro também, onde é que está o Touro? Não, está mais para baixo. Tem a Ursa Maior, fica no norte. E todas essas estrelas, elas aparecem assim, mas não aparecem as constelações. As constelações são invenção do homem, né? Para poder identificar melhor as estrelas. Na realidade, elas aparecem assim, sem nome, sem nada. Agora, como é que a gente localiza ela? A gente localiza por coordenadas. Então, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, essas linhas representam, né, as coordenadas das estrelas. Aqui, não sei se dá para ver melhor. Se eu fechar mais o céu, né, eu posso ver assim. Eu posso ver também o céu de dia. Né? Digamos que eu queira adiantar, eu vou adiantar o relógio, né? Agora é quase 7 horas, mas eu vou adiantar o relógio, observe que as estrelas estão girando mais rápido. Ó. Girando mais rápido, já são 9 horas da noite, vou girar mais rápido ainda, ó, bem rápido, até amanhecer o dia. Ó, amanhecendo o dia. As estrelas estão girando, opa, amanheceu o dia. Então aqui é o horário de amanhã de 10 horas. Ah, mas o céu está negro, vou colocar a atmosfera. Se você colocar a atmosfera, o dia, vou tirar essa aqui. Então, o que você vê de dia é isso aqui, ó. O céu todo azul. Né? O sol está lá em cima, você vê o céu todo azul. Espera aí, só um minutinho. Tem um professor que ficou de entrar aqui na sala. Então, observe que nós estamos vendo aqui no estelário, o dia, o céu é todo azul por causa da nossa atmosfera, né? A luz solar, ao atingir a atmosfera, ela dispersa mais a luz azul, porque tem mais energia, né? A frequência maior, mais energia. A energia do fóton é uma constante vezes a frequência. Quanto maior a frequência, mais energia. Então, como a constituição da atmosfera espalha mais o azul. Se eu quiser tirar a atmosfera, você vem aqui no programa, né, e você pode eliminar a atmosfera. Deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei a atmosfera, o céu fica todo preto. Então, se a Terra não tivesse atmosfera, você veria o Sol e as estrelas ao mesmo tempo. Tá? E junto do Sol está aqui, ó, as Três Marias, Rigel e Betelgeuse.
E as constelações, você pode colocar aqui também as constelações, juntando as estrelas em linhas, você forma as constelações aqui. Então, o Sol agora está na constelação de Áries para Touro, né? Então, se você nascer quando o Sol está em Touro, o seu signo é Touro. O seu signo também pode ser Áries, pode ser Peixes, depende de onde o Sol está, né? É claro que você nunca vai encontrar, tem uma pessoa com signo de Gêmeos, mas você nunca vai encontrar uma pessoa com o signo de Cassiopeia, de Cão Maior. Não tem ninguém desse signo porque o Sol não passa lá. O Sol passa por algumas constelações, são essas as constelações do zodíaco. Se eu quiser dividir o céu, né? Um minuto. Se eu quiser dividir o céu em áreas, olha aqui. O Sol, ele está numa posição dessa esfera imaginária minha, tá vendo? Essas linhas aqui, elas traçam as linhas do céu imaginárias. Ah, mas lá embaixo, vamos olhar o Polo Sul, ó, o outro lado, ó, esse ponto aqui ó, é o Polo Sul. O Polo Sul, aqui no Recife, está a 8 graus acima do horizonte. Por quê, hein? Porque a latitude de Recife é 8 graus. Então, se você olhar para o polo, no caso sul aqui, se ele tiver a 10 graus, a sua latitude é 10. Lá no Rio de Janeiro, 23 graus e um pouquinho. Né? Então, se você tiver, dependendo do lugar, e se olhar para o norte, você vai ver que não dá para ver o norte. Tá? Por que não dá para ver o norte aqui do Recife? Porque ele está a 8 graus abaixo do horizonte. Então, para o hemisfério sul. Se eu tivesse nos Estados Unidos, aí esse hemisfério norte, esse norte, esse ponto norte estaria mais no alto aqui. A latitude é igual a ele. Né? Então, se eu diminuir aqui, eu vou diminuir mais ainda, ó, faz de conta que eu caio dentro de um buraco. Né? Quando eu olho para o céu, eu vejo o céu todo, digamos. Aqui está o sul e aqui está o norte. Tá? Aqui é o oeste e o leste. O Sol nasce no leste, se põe no oeste. Na realidade, a Terra está girando do oeste para o leste. Costuma cair questões na prova também, assim, né? Ó, aqui no Brasil, o Sol nasce no Oceano Atlântico, né? De uma maneira geral, assim, a costa brasileira, né? E se põe no Oceano Pacífico. Na realidade, é a Terra que está girando do Oceano Pacífico para o Atlântico, né? A Terra está girando no sentido contrário. Não é o Sol que anda, é a Terra que gira, né? Tá? Avisando aos terraplanistas que a Terra é uma esfera. Então a gente pode conhecer muito do céu, né? Com esse estelário. Você pode até fazer um movimento muito grande. Digamos aqui, o Sol está aqui, né? Eu vou acelerar o tempo. Ó, o Sol lá, o Sol se movendo. Toda a esfera celeste está se movendo. Vou fazer mais rápido ainda. Deixa eu botar aqui mais no meio. Eita. Então, aqui é o sul, deixa eu botar. Ó, o leste está aqui, o oeste está lá em cima. O oeste aqui e o leste aqui, desse lado. Vou fazer ainda girar mais rápido. Ó, mais rápido. Ó. O Sol vai nascer. Ó, nasceu o Sol e ele vai se pôr. Aí está de noite, agora ele vai nascer de novo. Nasceu o Sol, se pôs. É como se estivesse passando, em poucos segundos, está passando um dia inteiro. Né? Isso acontece, né? Por quê? Porque existe esse movimento, né? Se eu tirar a atmosfera, ó, durante o dia você vê assim. Vamos acelerar agora. O Sol está rapidinho, ó, o Sol vai se pôr, pá. Aí, noite, ó, tudo escuro, lá vem o Sol, vai nascer o dia. O tempo que leva para o Sol nascer, né, entre a escuridão e o Sol nascendo, é o crepúsculo, né? Existe um período chamado crepúsculo. Bota aí 40 minutos, 30 minutos, dependendo do ponto de vista, né? Pode ser astronômico ou civil, né? Então, isso nós chamamos de dia. Mas se você observar, o Sol está meio curvado para o norte, né?
ele não está passando muito na direção do sul. O sul está desse lado aqui, né? Ele está mais para o norte. Porque aqui no hemisfério sul, nós estamos indo na direção do inverno. Quando o Sol está mais próximo aqui, ao nosso ver, né? Isso graças à inclinação da Terra. Bom, então, nós podemos ver esse programa, que é muito útil, né? Ele chama-se Stellarium, né? Está aqui, cadê? Stellarium, né? E você encontra gratuitamente na internet para computador, né? Para celular, parece que tem que pagar uma taxazinha. Mas para computador é gratuito. Então, nós temos esse drive, que é um conjunto de informações para vocês aqui. Eu tenho também de astronáutica, né? Com vários textos aqui sobre foguetes, né? Aí, na parte de astronáutica, né, pode cair o movimento, por exemplo, na parte de astronauta, o movimento dos satélites. Né? Se você tiver um satélite girando, que gasta, digamos, 1 hora para dar uma volta na Terra, né, aí ele pode perguntar assim, qual é o período, né, a velocidade angular do satélite, né, o período é o tempo que ele volta à mesma posição, né, digamos assim, né, para simplificar. As questões que caem sobre satélites são relativamente simples, né? Mas elas podem... você vai ter que usar um pouco da física e um pouquinho da geografia e da matemática, que a gente conhece um pouco aí, né? Que você aprendeu nas outras séries, tá? E, além disso, também nós temos algumas aulas prontas, né? Nós estamos fazendo apenas uma revisão aqui do conhecimento, que vocês têm acesso a esse link aqui, né? Eu já enviei para vocês, mas eu vou colocar aqui, até no chat aqui, deixa eu ver se eu boto aqui, como é que coloca, deixa eu ver aqui, acho que dá para botar, pronto, eu botei aí né, onde aparece o chat, né? O link em que nós temos aqui um canal, né? Nesse canal que nós temos aqui, tem uma parte aqui, ó, que são uma playlist só de astronomia. Né? Então, quando você entrar aqui, tem 30 aulas aqui de astronomia, cada um sobre um tema, né? Sobre a Lua, sobre o Sol, sobre as galáxias, cometas, com orientações sobre aquela área. São 30 mini-aulas aqui. Nós vamos fazer mais umas 10 ou 20 agora, nesses próximos meses, né? Para que você tenha assista uma aula, né, que é curtinha, 20 minutos, 30 minutos, tem aula de 12 minutos, né, são mini-aulas, e nessas mini-aulas a gente faz uma orientação explicando o funcionamento daquela área, entendeu? Existe física também, né, tem a parte da física também, mas aqui na Olimpíada importa a gente saber um pouquinho de cada coisa. E os textos vocês vão estudar lá no drive da turma. Inclusive, nós temos aqui provas e gabaritos da OBA, né? Com todas as provas, né? Quase todas, né? São 17 provas aqui com o gabarito explicado, né? A própria OBA fez algumas aulas explicando questão por questão, né? Eu vou fazer isso também, né, explicando as questões uma por uma, né, assim que tiver um tempinho, mas começando pela Olimpíada Pernambucana, que a gente tem aqui também as provas da Olimpíada Pernambucana. Muita gente não sabe, mas o IFPE coordena a única Olimpíada estadual de astronomia, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a Olimpíada de 2018, Olimpíada Pernambucana, né? Aí tem questões que, por exemplo, aqui, ó, que pergunta, o zenite, né? Você tem uma esfera imaginária, né? É chamada esfera celeste. E lembrando que é uma das questões que muita gente se embanana, né? Sobre a esfera celeste. A esfera celeste, né? Ela é isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A esfera celeste, ela representa essa esfera aqui. Aqui é o Polo Norte, Polo Celeste Norte e Polo Celeste Sul. Tá? No centro dela, é como se você estivesse lá. Tá? Então, você está no centro da esfera celeste. Olha para o céu, você vai ver uma estrela aqui, ó, onde está esse Ezinho aqui. Né? Esse Ezinho aqui é uma estrela.
o ângulo entre a estrela e o equador celeste. Que equador celeste? Não existe equador celeste. É um equador imaginário, né? Você imagina, é uma projeção do equador da Terra. Tá? Como se a gente pegasse e colocasse aquele plano lá no céu. Essa altura aqui é chamada declinação, representada pela letra delta aqui. Então, a declinação é esse ângulo. E existe também, como se fosse a latitude da estrela, né? E existe também um ângulo em relação a um ponto de referência, que é o ponto vernal. Né? Na Terra, o ponto de referência é Greenwich, na Inglaterra, para medir a longitude. Aqui, para medir isso aqui, que é equivalente à longitude, que é o alfa, ascensão reta, é o ponto vernal. É o ponto em que o Sol corta a eclíptica, né? Que é o caminho do Sol no céu, né? Na realidade, é o caminho da Terra, né? A Terra é como se fosse o Sol, e o Sol é como se fosse a Terra. Parece que o Sol está girando em torno da gente, né? Nessa eclíptica aqui. A eclíptica é o caminho do Sol visto aqui da Terra. Né? Se você sair da Terra, você vai ver que a Terra tem um caminho no céu, chamado eclíptica. Eclíptica, chama, né? A gente chama de eclíptica porque nela que ocorrem os eclipses, né? Historicamente, né? Então, qualquer estrela, ela tem uma declinação e uma ascensão reta. E essas informações são parte do conhecimento da esfera celeste. Então, a gente tem que conhecer a esfera celeste. Uma outra parte que também que a gente tem que saber é sobre a mecânica celeste, né? As leis de Kepler também costuma cair muito, leis de Kepler. Né? As leis de Kepler, a gente... lembrar as 3 leis de Kepler. A primeira lei diz que cada planeta revolve em torno do Sol em uma órbita eclíptica. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, a primeira lei diz que é uma elipse, não é um círculo perfeito. Você pode aproximar para uma parte dos planetas para um círculo, mas não é um círculo perfeito. A segunda lei diz que varre essa elipse, né? O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Nessa figura aqui que eu estou mostrando, tem uma área A1, A2 e A3. O planeta gira em torno do Sol, ele varre uma área igual. Mas aqui quando o planeta está perto do Sol, é uma área mais gordinha. Quando ele está mais afastado do Sol, ele está mais longe, não é fininha, né? Mas compensa, uma coisa compensa a outra. As áreas são iguais, A1, A2 e A3. Então, o que acontece? O que acontece é que o planeta em torno do Sol, tem hora que ele está perto do Sol e tem hora que está longe, né? Periélio, né? E afélio. Né? Então, quando ele está perto, se você pegar um tempo assim de, 5 dias, ele faz ele varre uma área na sua órbita. Se você medir esses 5 dias quando ele está longe, é a área mesma. Embora lá ele vá mais devagar, né? Está mais longe. Então, o planeta, quando está longe do Sol, ele vai mais devagar. Quando está mais perto, está mais rápido. A mesma coisa acontece com os cometas. Né? Então, essas leis de Kepler, elas falam sobre essas áreas aqui. Tá? Então, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. É a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período são proporcionais ao cubo dos semi-eixos das órbitas. Eita, que negócio complicado. Mas a fórmula é bem simples. Ó. P ao quadrado é igual a K vezes A elevado ao cubo. P é o período. Período da Terra, um ano. A Terra leva 1 ano para dar uma volta. Então, esse P aqui é o período que ele leva para dar uma volta. Né? E esse A é a distância ao Sol. Né? A gente pode botar R, o D. Né? Mas esse A aqui é o semi-eixo, a metade do eixo maior. Né? Se fosse uma esfera, seria o diâmetro. Metade do diâmetro é o raio. Então, esse A aqui pode ser o raio. Então, P ao quadrado e a distância ao cubo. Isso permanece constante, esse K aqui. E também tem que conhecer a lei de Newton, né? A lei da gravitação. Né? A força é uma constante multiplicada pela massa do Sol, vezes a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado.
essa lei, né, a lei da gravitação de Newton, né, ela foi considerada perfeita até o início do século XX, quando Albert Einstein mostrou que essa fórmula é uma aproximação. Tá? No nosso caso, é claro, a gente está estudando um pouquinho sobre o sistema solar, essa fórmula você pode usar como se fosse perfeita, mas Einstein mostrou que não era perfeita, por isso que ele é considerado um dos maiores cientistas. Né? Existe a terceira lei de Kepler generalizada, que é essa daqui, né? Essa aqui, que você considera a massa do planeta. A massa do planeta altera um pouco a elipse. Então, M grande é a massa do Sol, M pequena é a massa do planeta, né? A é o semi-eixo, que é metade do eixo maior, e P é o período. Os outros são constantes, né? O π é 3,14, o G é constante gravitacional, que vale 6,6 vezes 10 a 11. Né? Então, isso aqui é constante, e essa é a lei de Kepler generalizada. Nós temos aqui algumas tabelas, né, de massa, raio, são tabelas importantes. O ano-luz, né? É importante também saber, ó, o ano-luz é mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Né? Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano. O A é a unidade astronômica, né? É a distância média da Terra até o Sol. 149.600.000 quilômetros. Né? Aqui está 1,4 vezes 10 a oitava quilômetros. E o parsec é uma unidade utilizada para medir distância de estrelas. Equivale a 3,26 anos-luz. Tá? Então, para a estrela, imagine você botar a distância de uma estrela em quilômetros. Aí, em anos-luz ainda vai lá. Mas a gente costuma usar também o parsec, que vale a 3,26 anos-luz. Equivale a 1 minuto de arco sobre o né? Falhou agora. Daqui a pouco eu completo. Aqui outras maneiras de se observar as estrelas, né? As estrelas mais brilhantes, as 20 estrelas mais brilhantes. Se alguém perguntar a você qual é a estrela mais brilhante do céu, você sabe da hora. A estrela mais brilhante do céu é o Sol. Né? O Sol é a estrela mais brilhante. Né? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Né? Entendeu? Também quando perguntarem qual é o planeta mais próximo de nós, lembre-se que é o planeta Terra. Nós estamos dentro dele. Então, depois da Terra, qual é o planeta mais próximo do nosso? Aí você vê, será que é Marte, Júpiter, Saturno? É o planeta Vênus, né? Embora tenha uma divergência, e alguns, em determinada posição, pode ser Mercúrio, né? Mas não é Marte. Tá? E a Terra está ali entre aqueles 3 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, entre os 4 primeiros que são sólidos, enquanto que depois vem uma camada de asteroides, a faixa de asteroides, e depois os outros planetas são gasosos, né? Fora o Plutão, que já não é mais considerado planeta, né? Talvez até volte a ser. E eles são gasosos e grandes, enquanto que os outros são pequenos. Na estrutura, na formação do sistema solar, fez isso, né? Mas esses planetas estão mais ou menos próximos, né? Eles estão a minutos ou horas-luz, né? Meia hora-luz, né? Até um planeta afastado. Até o fim do sistema solar, algumas horas só. Agora, imagine a estrela mais próxima do nosso sistema solar, né? Que é Alpha Centauri, né? Perto do Cruzeiro do Sul. Ela está a 3 anos-luz. Não está algumas horas, está a 3 anos-luz. E é a mais próxima, né? Outras com 100 anos-luz, 1000 anos-luz. Se você olha para uma estrela a 1000 anos-luz de distância, né, para saber em quilômetros, é só pegar esse 1000 e multiplicar por 10 trilhões, para achar em quilômetros. Enorme, né? Gigantesco. Mas isso significa que a luz, para sair de lá e chegar até aqui, leva 1000 anos. Ela está a 1000 anos-luz. Isso quer dizer que quando a luz saiu de lá, foi há 1000 anos atrás. Ou seja, nós estávamos no ano 1021. Então, estávamos na Idade Média, há 1000 anos-luz. E esse 1000 é logo ali, viu? Porque a nossa galáxia ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro, mais ou menos.
Então, se você observar uma estrela na ponta da galáxia, quando ela saiu de lá, a luz até chegar até a Terra, 100 mil anos-luz, o homem, o Homo sapiens, estava começando, estava nascendo a nossa espécie atual, né? Já tinha outras espécies humanas, mas o nosso, que é o Homo sapiens, apareceu uns 100, 200 mil anos atrás. E se você observar a galáxia de Andrômeda, por exemplo, está a 2 milhões de anos-luz. Né? Então, quando a luz saiu de lá, foi há 2 milhões de anos atrás. Quando a gente olha para o céu, a gente está vendo o passado, a gente nunca está vendo na hora. Então, vou observar uma estrela, estou vendo ali aquela hora. Não. Você está vendo há anos e anos atrás. Por quê? Porque a luz, para sair de lá e chegar aqui, leva muito tempo. Então, a gente só vê o passado. Né? E esse passado, ele é mostrado de uma maneira bem diferente. Né? Então, por isso que a astronomia explica muito. Costuma cair também, olha aqui, algumas figuras como essa. Né? Aqui, por exemplo, o Sol está no centro, aqui nós temos a Terra girando, praticamente circular. Né? Você observa uma estrela numa posição, quando a Terra está na outra posição, aí você vê a estrela em uma posição diferente. Esse ângulozinho aqui chama-se ângulo de paralaxe. 1 segundo de ângulo, 1 segundo, que é um ângulo bem pequenininho aqui, 1 segundo, é um parsec, que é 3,26, é o ângulo de paralaxe. Por isso é que aquele tem aquele 3,26 anos-luz, que corresponde a uma distância, medidas por outros métodos, né, a 1 segundo de arco. Então a gente mede mais ângulos de paralaxe para estrelas próximas. Né, tá? Existe também um sistema de magnitudes, né? Quando a gente fala magnitude, o brilho da estrela, não é bem o brilho. Né? A magnitude é uma escala logarítmica, né? E existem 2 tipos de magnitude M grande e M pequeno. M pequeno é a magnitude relativa à Terra, e M grande, a magnitude absoluta. Né? A magnitude absoluta, você coloca a estrela numa posição, uma distância fixa, que no caso vai ser 10 parsecs. Se você botar qualquer estrela 10 parsecs, a magnitude dela relativa a essa distância é a magnitude absoluta. Tá? Então, aqui nós temos algumas magnitudes para vocês terem ideia. Lembre-se que magnitude, quanto menor a magnitude, mais brilha, né? Então, por exemplo, o Sol, a magnitude é menos 26. Então, ele brilha muito, porque é uma escala logarítmica, né? Que foi feita com zero. O zero não é o Sol. Né? Eu podia considerar o Sol como zero, como referência, mas o Sol brilha tanto que para astronomia não serve. Aí, geralmente, usa a estrela Vega. A estrela Vega tem uma magnitude considerada padrão. Né? A estrela Vega é tomada como referência. A magnitude dela é zero. Aqui, a estrela Vega é como referência zero. E daí em diante, cada pulo de magnitude, né, equivale a 2,5, o fator. Né? Sírius é menos 1, Vênus é menos 4, a Lua é menos 12. Então, os objetos do céu mais brilhantes, primeiro lugar, o Sol. Segundo lugar, Lua. Terceiro lugar, Vênus. Quarto, Sírius, né? E assim por diante. Aí vem as outras estrelas, né? Com magnitudes que você não grava, né? Você tem que estudar. Mas pelo menos lembrar, o Sol, Lua, Vênus e Sírius. Sírius é a estrela mais brilhante depois do Sol, com a magnitude relativa. Tá? Aqui nós temos aqui outras figuras, deixa eu mostrar aqui, que nós temos alguns infográficos aqui também. Né? A gente pode observar o céu e medir ângulos com a própria mão, né? Você pegar o seu dedo mindinho, a ponta assim, é 1 grau mais ou menos. Se você esticar o seu braço, né, e apontar, né, deixa eu ver, vou mostrar aqui para ficar melhor. Se você pegar e esticar o braço, né, e apontar esse dedo mindinho, aponta para o céu, aí você vê, entre aquelas 2 estrelas cabe um dedinho meu aqui, mindinho. É 1 grau. O diâmetro da Lua é metade desse dedo. Aí você vai dizer, poxa, não, está errado, professor. Quando eu olho para a Lua, vejo a Lua grande, bonita, né?
E meu dedo marca só um. Isso aqui é o dobro da Lua. E é. Basta você pegar o seu celular e quando a Lua tiver a Lua cheia, né, tira uma foto da Lua. Tem que botar no modo que capture, né? Pegar um pontinho lá embaixo. Por quê? Porque a gente vê grande porque os nossos olhos aumentam 6 vezes a imagem. Nós temos um telescópio aqui nos olhos que aumenta 6 vezes a imagem. Enquanto que a imagem normal, a câmera do seu celular tira a foto normal, sem aumento nenhum. Tem umas que tem zoom, né? Se você botar um zoom de 6 vezes, vai ser mais ou menos o que você vê. Tá? Aí, é claro que a nossa visão é melhor ainda, porque são duas, né? Então é tridimensional. Então, estudar um pouco sobre as estrelas é importantíssimo. E aqui podemos usar 3 dedos é 5 graus, ó, um punho é 10 graus. Podemos estudar assim, em termos relativos. Né? Quando você olha para a Lua, né, você pode ver aí que tem épocas em que a Lua está mais próxima. Né? Observe que só a metade da Lua é iluminada, e da Terra também, sempre. Aí, qual é o percentual da Terra que é iluminado pelo Sol? 50%. Da Lua, 50%. Qualquer planeta, qualquer astro, perto é 50%. Metade. Não exatamente, mas praticamente. Né? O ponto em que a Lua está mais próxima da Terra é o perigeu. Peri, perto. Geu, terra. Perigeu. E o apogeu é quando a Lua está mais afastada. Apogeu, gel. Né? Então, dá uma diferença. A diferença você pode ver nessa figura aqui ao lado. O apogeu, a Lua parece maior no perigeu. Essa Lua de perigeu também é chamada por aí, né, de Lua azul. Né? A Lua vai ter uma Lua azul, vai ter uma Lua grande, maior porque está no perigeu. O certo é chamar Lua de perigeu. Aqui ó, é a escala Bortle. A escala Bortle, ela mostra estrelas, né, como você veria, independente do lugar que você está. O número 1 é um céu limpo, excelente. Não tem iluminação, não tem poluição luminosa nenhuma. E o 9 é o pior lugar que tem para observar. Você não vê estrela quase nenhuma. É o nosso céu da cidade, mais ou menos. Né? E é por isso que muita gente não estuda muito astronomia, porque não tem o céu disponível assim tão limpo, né? Você vai na sua janela, você vê algumas estrelas. Provavelmente é nível 7, esse aqui, ó, 7. Bortle 7. Bortle 6, aí ali lá, não sei, talvez em Olinda. Bortle 5, você vai lá para um lugarzinho um pouquinho mais afastado, a Aldeia. Então, a Aldeia, o município aqui pertinho, né, de Camaragibe, aí você vê mais estrelas. Aí você vai para o meio da estrada, lá para Vitória de Santo Antão, né, um pouco, 50 quilômetros daqui, aí você vê um céu melhor. Se você for para um lugar totalmente escuro, área rural, 3. Uma área rural muito boa, 2. E um céu excelente, 1. Seria um céu de um lugar bem alto, com ar bem seco e transparente. Então, quanto pior aqui, menos estrelas você vê, mais a poluição luminosa interfere. Né? Essa escala é a escala Bortle. E a gente observa as estrelas, mas observe, todo mundo já viu o Cruzeiro do Sul, né, que é o Cruzeiro do Sul, como está agora. Mas há 100 mil anos o Cruzeiro do Sul era assim. E daqui a 100 mil anos ele vai estar aqui, vai desarticular todas, não vai ter mais a cruz. Né? Por quê? Porque todas as estrelas que nós observamos no céu, a olho nu, elas estão dentro da nossa galáxia, elas estão girando em torno da galáxia, inclusive o Sol. Né? Então o Sol vai mudar de posição e as outras estrelas também vão mudar de posição. Então o Cruzeiro do Sul não vai formar esse cruzeiro, essa cruz, eternamente. Né? Vai mudar com o tempo. Agora, daqui a 100 mil anos, vocês já tiraram medalha de ouro da roupa. Vai demorar bastante, né? Aí aqui nós temos uma visão real, né, do céu. Isso aqui é uma foto. O Cruzeiro do Sul, aqui à esquerda, né? Aí você tem aqui né, a Crux, Gacrux, Mimosa, né? E essa daqui no meio, intrometida. Junto nós temos aqui uma nebulosa feita de gases, né, onde se formam as estrelas. Tem uma parecida aqui com essa, a Lua aqui. Pronto, aqui uma das estrelas das Três Marias, né?
e as nebulosas. Tem várias nebulosas próximas aqui, e essas nebulosas, se de um dia perguntarem para que servem essas nebulosas, são aglomerados de gás hidrogênio que vão se condensando pela gravidade até acontecer uma fusão nuclear. Quando acontece fusão nuclear, começa a brilhar a estrela e você tem uma estrela formada. Uma estrela formada é uma explosão nuclear contínua, que leva mais ou menos 10 bilhões de anos queimando. Né? Aqui as Três Marias, uma foto real, né, e um desenho por cima. Né? Bom, então veja bem, nós vimos aqui então que o tipo de material nós temos que vocês têm disponível aqui nesse drive, né? Tem as aulas de astronomia, alguns softwares também tem aqui, eu acho que tem o Stellarium também, tem o Stellarium, e tem softwares aqui que você pode instalar no seu computador, nesse drive que nós fizemos para vocês utilizarem, né? Tem as provas da Olimpíada Pernambucana, tem aqui resumos de aulas também, tá? Esses resumos de aulas estão separadinhos aqui por temas, né? Introdução à astronomia, tem um curso completo aqui para leitura, e o conselho que a gente tem, né, não fazer assim. Estão pedindo aqui o link do Drive, Sim, pois não, eu vou botar aqui, peraí. E deixa eu pegar o link aqui, copiar o link. Aí você pode entrar, deixa eu ver aqui, aqui o chat, né? Pronto, então observe bem. Tem um monte de perguntas aqui, mas a gente vai abrir daqui a pouquinho, viu? A gente vai fazer, essa é a primeira live, né? Então eu vou deixar, eu acho que eu vou parar de gravar aqui para tirar as dúvidas, né? Certo? E depois a gente vai gravar também uns aulões, né? Assim, porque é difícil a gente colocar muita coisa, né? Porque a astronomia é muita coisa. Então, ver várias coisas ao mesmo tempo faz parte da astronomia, porque o astrônomo é uma pessoa diferente, né? Então, eu quero dizer assim, esse astrônomo está no mundo da Lua. Assim, ainda bem, né? Porque aqui na Terra o negócio está meio ruim, né? Está complicado. Então, o astrônomo, ele tem uma visão diferente, né? Ele se desliga um pouco, né? E ele estuda todas as coisas ao mesmo tempo, mas de uma maneira organizada, né? Ele observa o céu, interpreta o céu com uma filosofia, interpreta o céu com uma lógica científica, com um método científico, né? Por exemplo, né, agora no sábado vai cair, sábado ou domingo, vai cair um foguete chinês. Aí na televisão está dando um monte de coisa, vai cair sobre o Brasil, não sei quantos mortos. Calma, não é assim, né? Porque existe toda uma ciência, né, para aquilo, né? Existe uma ciência. Porque quando um foguete cai, né, primeiro que é colocado numa área praticamente isolada, no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é metade da Terra, praticamente. Ele ocupa metade da Terra, é água. Então eles soltam ali. Além disso, essas partes são partes muito finas, né? Restos do foguete. Ela é incendiada quando atinge a atmosfera, porque o atrito é muito grande. Então, se chegar, vai chegar pedaço pequeno, pó, né? E lembre-se que também existe uma propaganda negativa, né, contra o foguete, porque é chinês, né? Mas alguns meses atrás caiu o americano, outros meses caíram o japonês, tudo, sempre cai, né? Está sempre caindo. E todos os dias, caem mais 40 toneladas de pedras na Terra. E você pode ver isso, é só olhar para o céu todo dia. Aí você vai ver aqueles riscos, né? São as estrelas cadentes. Estrela cadente quer dizer estrela que cai, né? As pessoas antigas achavam que era estrela que estavam caindo. Se uma estrela cair na Terra, está morto, né? Não é estrela. Aqui são rochas, pedaços assim, desse tamanho, um pouquinho maior, né? E que quando bate na atmosfera, a velocidade é tão grande que ele vira pó. E esse pó cai na Terra. E graças a Deus que existe isso, porque senão não existiria a Terra. A Terra foi feita por choques de rochas, até ela ter uma força de gravidade suficiente
para manter a uniformidade e entrar em equilíbrio. Tá? Então, todo dia cai 40 toneladas de pó em cima da sua cabeça. Tá? Espalhada, como a área da Terra é muito grande, talvez na sua cabeça caia um átomo, uma molécula daquela rocha lá. Tá? Talvez só isso, né? Mas é o suficiente para movimentar a Terra. A Terra foi formando essas diversas camadas e com o calor radioativo do centro da Terra, né, que muita gente não sabe disso, né? O centro da Terra tem 4, 5 mil graus, mais ou menos. Em alguns pontos pode chegar a 6 mil. Ele é aquecido, né? Até a década de 1960 ninguém sabia disso. Né? É um fenômeno nuclear. O urânio que está acumulado lá, junto com outros elementos radioativos, emite um calor. Esse calor que faz girar as camadas, né? Uma boa parte da Terra, metade mais ou menos, é líquida, né? Por causa desse calor, é rocha derretida mesmo. Né? E isso faz com que a Terra gire e as camadas se movimentem, né? São os continentes. Então, esse equilíbrio existe graças a esse material que vem do céu, tá? Ao longo de milhões e milhões de anos. Entendeu? Então, veja bem, a gente viu um pouco aqui, acho que já passou do horário da gente, né? Eu tinha marcado para 6, depois eu avisei que era 6h30, erradamente para um grupo, né? Troquei. Mas eu vou deixar gravado para quem pôde vir assistir. E vou dar um tempinho aí para quem tiver alguma dúvida tirar, né? Tá certo? E lembrando que a gente pretende, talvez a gente faça toda sexta-feira uma live, ou a gente grave, né, e deixe para um horário que vocês acham melhor assistir. Tá bom? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para ver. Deixa eu parar aqui a gravação.